Olá para você que acompanha as redes digitais do portal Foco no Fato. Eu sou Ronaldo Martins e vamos dar início agora a mais um programa Política em Foco, nosso programa semanal aqui do portal Foco no Fato. E o entrevistado de hoje, eu tenho o prazer de receber ele, o vereador Zé Ricardo. Ele que já foi deputado estadual, deputado federal e agora está no seu mandato como vereador de Manaus. Vereador, primeiramente, seja bem-vindo. É uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado aí pelo convite, a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre política, né? Então, fico muito à disposição aí para a tua entrevista. Obrigado. Vereador, começando a nossa conversa, eu não poderia começar esse bate-papo sem antes falar sobre a polêmica do momento, né? Que foi a eleição do Partido dos Trabalhadores aqui no Amazonas, que o senhor acusa de supostamente ter algumas fraudes nesse processo, né? O senhor pode explicar para a gente o que foi que aconteceu durante as eleições? Olha só, o Partido dos Trabalhadores é o partido que tem esse processo de escolha de direção através da eleição direta, através dos filiados que votam. E a gente sempre participa da eleição, o processo para constituir o tamanho de cada força política interna, né, dentro das direções. Mas também a gente percebe fraudes, procedimentos inadequados, antiéticos, e a gente questiona isso, né? Então, da nossa parte, também fizemos recursos às instâncias estadual e nacional, questionando algumas práticas em alguns municípios, porque não podemos aceitar a força do poder econômico, né? Não podemos aceitar a interferência de estruturas públicas externas e também não podemos aceitar fraudes. Por exemplo, nós tivemos alguns municípios onde ficou evidenciado, ao menos assim demonstramos, que pessoas não foram votar, mas alguém assinou por eles. Então, situações como essa que a gente não aceita no processo. Não é em todos os lugares que acontece, mas naqueles que a gente percebeu, denunciamos, porque entendemos que tem que ser um processo democrático. De qualquer forma, a nova direção do partido, seja local, nacional e estadual, vai conduzir as eleições do ano que vem. Então, a partir de agora, nós vamos estar cuidando das eleições do ano que vem. Organização de chapas, preparar as candidaturas, mas o processo interno nosso, a confusão interna, né, a gente vai estar sempre administrando. Eu lamento que ainda tem companheiros que usam práticas imorais para poder se sustentar no poder, né, no poder interno do partido. A gente vai continuar enfrentando isso, acho que tem que ser um processo limpo, aberto, democrático, com total transparência. Mas algumas figuras ainda acho que tem que ser no seu jeito, meio na marra, né? E o Partido dos Trabalhadores tem que lutar, porque na sociedade luta para que a gente tenha processos democráticos nas eleições e com isso a gente possa sempre fazer o debate político de forma aberta, clara e importante para a população. Porque o que interessa, o PT existe para lutar pelo povo, para lutar pelos trabalhadores, lutar contra as injustiças, lutar por projetos bons como o Lula está fazendo mais uma vez no Brasil, projetos que estão transformando e melhorando a vida da população. Então, durante esse processo eleitoral, segundo o senhor, né, foi constatado algumas irregularidades que o senhor já apresentou nas instâncias, né, que fiscalizam. Então, o senhor pode falar de forma mais clara quais seriam essas supostas irregularidades? Não, principalmente a questão de pessoas terem votado por outros, né? Você tem municípios distantes que não há uma fiscalização adequada, mas quando você vai fazer uma apuração em relação às listas de presenças, nas assinaturas, você percebe claramente isso. Tem pessoas que já falecidas, mas aparecem como se tivesse votado. Então, em alguns municípios, a gente constatou isso e nós fizemos essas denúncias. Em outros municípios, nós tivemos boas disputas. Tem vários municípios com novas direções que a gente espera que possam conduzir o partido, porque qual é o problema? É que a direção atual, que já está há 6 anos à frente, ela há mais de 6 anos, né, a direção estadual, ela não está conseguindo levar o partido para frente. Você vê que nós só temos, o partido só tem 2 prefeituras que administram, né? Poucos vereadores, só tem 1 deputado estadual, nenhum federal e somente 1 vereador da capital. Então, a mudança que a gente esperava no partido para ter uma nova direção, com um novo dinamismo, é que não aconteceu. Então, continuar lutando e, logicamente, lutando muito para que na próxima eleição do ano que vem a gente tenha resultados melhores, o Partido dos Trabalhadores, que o povo precisa, né, desses bons projetos que o PT defende. Então, entrando nesse assunto sobre a representatividade do partido no Estado, né?
O senhor falou que tem poucos representantes, né, tanto na esfera estadual como federal. O senhor fala sobre a questão do partido, né, da direção do partido. Mas é só essa questão, vereador? E como o senhor vê a questão do eleitorado, né? Como ele enxerga votar em candidatos da esquerda, né, aqui no estado? Pois é, nós tivemos na eleição de 2022, né, uma perda muito grande de parlamentares do campo da esquerda em toda a Amazônia. Em toda a Amazônia aconteceu isso. Todos os estados da Amazônia perderam parlamentares do campo da esquerda, do PT, do PCdoB, do PSOL, né, da Rede, do PDT, do PSB. Todos esses partidos perderam parlamentares do campo da esquerda a nível federal. Isso também se refletia ao nível estadual e também em muitos municípios aí. Então, esta eleição agora, 2026, ela é uma eleição muito importante para que nesse campo da esquerda a gente possa eleger um número muito maior de representantes. E o Amazonas não é diferente. Porque aqui no Amazonas, se a gente for ver a última eleição, o Lula ganhou no interior do estado, né? O povo votou no Lula, e o Lula é do PT. Mas as pessoas votaram no Lula, mas não votaram num candidato do Lula para deputado federal. No caso do PT ou no campo mais da esquerda dos partidos que estavam apoiando o Lula. Então, o grande desafio é mostrar que graças ao Partido dos Trabalhadores, onde está o Lula, é que tem todos esses benefícios para a população. Em Manaus, quem ganhou na eleição passada foi o Bolsonaro. Acredito que isso diminuiu bastante, agora com o governo Lula, com muitos avanços sociais na cidade, na capital. Então, é importante que a nova direção do partido conduza, né, todo o processo de comunicação com a sociedade para mostrar que é o Partido dos Trabalhadores que está trazendo esses benefícios para a população. Mais empregos em Manaus, né, a Zona Franca que está garantida na reforma tributária graças ao PT, né, com Lula. E é importante, portanto, que o Lula e o PT tenham seus representantes no Congresso Nacional para continuar defendendo o Amazonas. Você vê muitos deputados federais do Amazonas que estão votando contra o Estado, contra os povos indígenas, contra o meio ambiente. Então, nós precisamos de políticos que defendam o meio ambiente, defendam a população tradicional, defendam os empregos aqui. Aqui no Amazonas, e como o senhor falou, aqui na capital, é o reduto da direita, né? Como a gente pode dizer assim, um eleitorado mais conservador. Então, como o senhor vê esse contraste de ideias entre o representante da esquerda, com as ideias do campo político, e o eleitorado aqui da capital? Eu acho que esse é o desafio, né? De você mostrar que todos os avanços sociais que tem hoje é graças à esquerda. Não tem mais empregos por causa da direita. Tem porque teve um presidente de esquerda, chamado Lula, que prorrogou a Zona Franca há 10 anos, que teve uma presidenta de esquerda, do PT, que é a Dilma, prorrogou 50 anos a Zona Franca, e teve de novo o PT com o presidente Lula, de esquerda, que agora na reforma tributária garantiu os empregos, garantiu a Zona Franca, os incentivos fiscais. Então, é a esquerda que traz avanços sociais, é a esquerda que luta para melhorar a vida da população. Geralmente, a direita, ela é chamada conservadora, ela não quer mudanças, ela não quer melhorias, ela quer deixar como está. Então, quem está no poder, quem está aí com vantagens, privilégios, ela defende. Ela não defende que o mais pobre melhore de vida. Essa é a característica da direita. Por isso que a direita, ela não desenvolve lugar nenhum, né? Sempre é a esquerda que avança, que vamos lutar para ter leis que ajudem as crianças, os idosos. Por isso que tem o Estatuto da Criança, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Juventude, da Igualdade Racial, né, Economia Solidária, mais casas sendo construídas, tudo é a esquerda, tudo é o Partido dos Trabalhadores. Então, assim, acho que esse é o desafio do partido e do campo da esquerda, mostrar para a sociedade que ela só tem benefícios graças à esquerda, não é à direita. A direita foi a que escravizou o Brasil, foram 350 anos de escravidão negra, foi a direita, e deixou um Brasil desigual. Depois que veio o Partido dos Trabalhadores, há 45 anos atrás, é que começou a mudar esse quadro. Por isso que a nossa Constituição tem tantos avanços que garantem os direitos do cidadão. Inclusive o direito a se manifestar, a liberdade de manifestação, a entrevista que eu estou dando aqui, os meios de comunicação, é a luta do Partido dos Trabalhadores. Certo. E voltando sobre o assunto das eleições no diretório aqui do Amazonas, do PT aqui no Amazonas, eu queria saber do senhor qual a sua relação com o atual presidente, né, deputado Sinésio Campos, que nos últimos dias, né, os senhores vêm tendo um embate, né,
Então, como está sendo a sua relação com ele atualmente? Há muitos anos que o que ele defende não é o que eu defendo, né? O atual presidente, que é deputado, o único deputado estadual, ele defende a mineração, né? Ele de manhã, tarde à noite só fala sobre isso. Ele tem mais ideias de direita do que esquerda, vereador? Eu acho que ele defende muitos interesses econômicos, né? A mineração é um exemplo. Quando a gente pode defender outros projetos da economia local para gerar emprego e renda, desenvolver o interior. O turismo é a agricultura familiar, né? Que eu acho que o presidente Lula fez uma coisa boa, voltar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, então eu acredito que a gente tem que produzir mais alimentos, eu acho que esse é um caminho. A pesca, a produção de pescado, né? A nossa produção da biodiversidade, né? Nós temos muitos caminhos melhores para a economia sem precisar devastar o meio ambiente. Então, essa é uma discordância que eu tenho de encaminhamento de políticas públicas, né? Eu acho que a Zona Franca proporcionou possibilidades de investimentos em várias áreas, já que o governo tem mais recursos para pesquisa, para desenvolvimento, do que a pauta que o atual presidente do PT defende. Essa é uma discordância desde o início, não é de agora não, sempre foi. Acho que a mineração é só de interesse de grupos estrangeiros. Então, se está defendendo essa pauta, então está defendendo interesses econômicos, inclusive até de fora. Isso não vai desenvolver o Amazonas, não desenvolve. No campo das políticas sociais voltadas para o povo, o senhor vê que ele representa realmente o PT, as ideias do partido aqui no estado? Olha só, outra crítica política é que ele faz parte do governo do governador Wilson Lima, né? Que é bolsonarista, que defende o Bolsonaro, que tem o pensamento e as práticas do Bolsonaro. Então, se ele está lá no governo, é porque ele é defensor, né, dessas mesmas práticas, está com cargos, está com toda essa estrutura. E eu acho que o Partido dos Trabalhadores deveria ter uma discussão sobre estar no governo municipal, estadual. Eu acho que nosso papel seria um papel muito mais de cobrança, de fiscalização, que é isso que eu acho que nós temos que fazer. E depois temos um projeto de poder. Na verdade, está faltando ao PT e à esquerda realmente um projeto de poder. Nós precisamos lutar para governar o Amazonas, para governar a cidade, mas não vai ser com uma direção agora que foi reeleita no município, na capital e no estado do Amazonas, no PT, que nós vamos conseguir isso, porque eles são adesistas, né? Ou seja, estão no governo, apoiam o governo e, portanto, assim nós não vamos sair do lugar em termos de conquistar espaço de poder através dos processos eleitorais. O vereador Zé Ricardo, que vem ultimamente tendo alguns embates com o presidente da sigla do PT aqui no Amazonas, Sinésio Campos, que recentemente foi eleito para mais um mandato à frente da sigla no estado. Mas o senhor conversa com ele assim, de forma mais informal, vereador? Não tem nenhum contato com ele? Conversar, a gente conversa com todo mundo, né? No dia a dia, quando é necessário, eu falo com todos os políticos, né? Eu estive no Congresso Nacional, a gente tem que conversar com todos de partidos diferentes. A mesma coisa na Assembleia Legislativa, que eu fui deputado estadual. Agora, como vereador também, a gente conversa com aqueles que são vereadores da base de apoio. Cobramos muito, fiscalizamos, que eu acho que esse é o nosso papel. Se a gente não está lá, não conquistamos o poder, não ganhamos a eleição, não estamos lá, o nosso papel é de fiscalização. Foi que nem o Lula. O Lula foi candidato a primeira vez, não ganhou. Então, perdeu dentro do processo democrático, vai fazer oposição, vai cobrar. E assim sempre foi. Então, eu acredito que nós, Partido dos Trabalhadores, temos que fazer isso. Então, eu não aceito que o presidente esteja lá, num cargo do governo, apoiando o governo bolsonarista, que não constrói políticas públicas junto com a sociedade que realmente possam mudar a vida da população do estado do Amazonas. Entendi. Falando sobre o Executivo Municipal agora, eu queria saber do senhor como o senhor avalia a atual gestão do prefeito Davi Almeida, vereador. Pois é uma gestão que tem muito dinheiro, né, um orçamento de mais de 10 bilhões de reais. A previsão para o ano que vem de arrecadação, acredito que deva ultrapassar 11 bilhões, talvez já este ano. Muito recurso, poucas realizações. Aí você tem obras sempre com valores muito grandes, pouca transparência, porque você vê gastos sem detalhamentos, ou então pedidos de empréstimos, como aconteceu no começo do ano. Foi solicitado uma autorização para fazer um empréstimo, fazer empréstimos, na verdade, de 2,5 bilhões. É muito dinheiro. Mas não se sabe em que vai ser aplicado esse recurso.
Aí quando você vai olhar as políticas públicas, por exemplo, de saneamento, todos os igarapés estão poluídos, é lixo espalhado por toda a cidade, não tem um processo de coleta seletiva ou de reciclagem. Aí você tem um problema da tarifa de água de esgoto que está abusiva e a prefeitura não intervém e as pessoas têm que pagar agora a taxa de esgoto, um valor exorbitante, e ainda não há garantia de ter tratamento de esgoto. Quando você vai olhar o sistema viário, a mobilidade urbana, é um outro capítulo de total, diria, abandono, porque o sistema de transporte público, que deveria ser a principal ação para garantir mobilidade para a população, foi negligenciada. Ou seja, você tem uma frota envelhecida, cada dia menos ônibus, e um trânsito infernal, né, como diz o povo, sem intervenções. Então, assim, é uma gestão que passou 4 anos e agora, pelo visto, vai ser mais 4 anos sem ações efetivas, estruturantes para mudar e melhorar a cidade de Manaus. Essa é a visão que eu tenho. É uma visão crítica, é uma visão também de quem foi candidato, já fui candidato a prefeito 2 vezes, e nas 2 vezes eu apresentei plano de governo que foi construído com a sociedade. Então, assim, se você perguntar quem é que tem mais ideias, sugestões para resolver os problemas da cidade, é a população. Basta conversar com o motorista, ele vai te dizer muitas alternativas de soluções em relação ao trânsito. Conversar com especialistas, conversar com a universidade, conversar com os estudantes que pegam o ônibus todo dia, um trabalhador, né, que tem que se deslocar da cidade, que sabe onde estão os problemas. Então, assim, é uma gestão que não ouve a população. Aí não vai dar certo assim. Assim é só problemas. O que o senhor achou dessa proposta anunciada pelo vice-prefeito Renato Júnior de contratar uma empresa especializada em inteligência artificial para detectar buracos espalhados pela cidade? Pois é, não precisa. Vai gastar milhões, né, com um contrato que já é feito tanto pelos senhores vereadores como pela população. E não são nem atendidos, né? Muito pelo contrário, eles mesmos vão lá e põem a mão na massa, né? Na verdade é assim, mais uma vez, a ideia de contratar serviços ou obras, mas principalmente serviços caríssimos para algo que não precisaria gastar isso. Um dia desse também a gente estava denunciando que a prefeitura estava instalando radares para prever chuva. Para poder também ter a previsão de chuva, de intensidade de chuva. Mas, olha, você já tem vários institutos que fazem esse levantamento diário, e a gente vê nos jornais, né, quando é colocada a situação do tempo, a previsão de chuva, porque você já tem instituições que fazem isso. Não caberia a prefeitura gastar? Há uma previsão de que se gastou mais de 20, 30 milhões de reais, não sei se é isso mesmo, até pedir informações. Então, eu acho que é inadequado. A prefeitura precisa ouvidoria, ter um canal de comunicação. Nós estamos hoje na internet, na comunicação. É fácil o cidadão se manifestar e dizer para a prefeitura: olha, na minha rua tem buracos, olha, no meu bairro a situação está desse jeito. Basta a prefeitura, coisa simples, para facilitar a comunicação diariamente, receber isso. E, é claro, as equipes organizadas vão lá, verificam, faz um planejamento, faz um mapeamento. Não precisa gastar milhões de novo para contratar uma empresa. Isso aí parece que é sempre uma coisa para favorecer alguém. É essa a ideia que fica. Parece até que tem dinheiro sobrando. Claro que o orçamento é grande, mas dá para fazer muito mais, mas não desse jeito, esbanjando o dinheiro desta forma. Certo. E como sobre essa questão da base aliada, vereador, que geralmente são feitos pedidos de transparência, de fiscalização, que são apresentados na Câmara Municipal, mas sempre são derrubados com a ajuda da base aliada. Como sobre essa questão dos vereadores que são eleitos pelo povo para representar eles e quando chegam lá, eles fazem ao contrário? Pois é, você vê que às vezes as pessoas não percebem que, ora, um vereador, assim como um deputado estadual, isso vale para federal também, ele é o parlamentar. Basicamente, a Constituição, ela define que o parlamentar, ele tem que legislar, ou seja, fazer projetos, apresentar propostas, discutir, aprovar, votar e fazer emendas. Esse é o lado legislativo. A segunda parte é fiscalizar. É cobrar o executivo, é acompanhar as ações do executivo, é ser aquela voz da população para questionar aquele gasto, aquela obra, aquele serviço, a demora da obra, a qualidade da obra, os buracos que tem lá, né, o problema no transporte. Esse é o papel do vereador, mas a maioria acaba não cumprindo esta função.
E muitos ficam no assistencialismo, fazendo festas, distribuindo alguma coisa. E aí, logicamente, deixa de executar o que realmente a população precisa. Aí o executivo fica muito à vontade. Hoje você tem a maior parte dos vereadores são da base de apoio ao prefeito. O que significa? Significa que não cobram, não fiscalizam e muitas vezes impedem que quem quer fiscalizar possa fazer a sua parte. Por exemplo, eu apresentei requerimento para convocar o secretário de Limpeza Pública, o Sabá Reis, para ir lá na Câmara. Para quê? Para explicar o que está sendo feito em relação à coleta de lixo, o lixo espalhado na cidade, qual é o planejamento, se vai ter algum projeto de reciclagem. Mas não, aí eles fecham o cerco, ou seja, eles não aprovam o requerimento. Depois um requerimento para chamar o secretário de obras, de infraestrutura, que por acaso é o vice-prefeito também. É a mesma situação, para saber sobre as obras, sobre os buracos, sobre as ações nesta área. E aí eles protegem o prefeito. Eu não sei se isso é proteger mesmo, parece que é esconder, porque não quer que o secretário vá lá prestar esclarecimentos, porque essa é a função. Eu estava lá no Congresso Nacional, você tinha uma convocatória de ministro, e os ministros lá numa comissão da Câmara, para prestar esclarecimento, para explicar o que está acontecendo. Aqui, um secretário que tem a obrigação de dar esclarecimento, não, ele fica lá protegido, porque a maioria dos vereadores, a ordem é não convocar secretário. Ora, uma prefeitura transparente não teria medo. Não, o secretário é para ir lá, vai lá, explica, você não está fazendo nada errado. Ele pode ser cobrado porque está faltando fazer muita coisa. Mas aí tem que explicar, é porque está faltando dinheiro, é porque está difícil, o que está acontecendo. Mas acontece que eles fecham e acabam impedindo um acompanhamento melhor sobre o serviço da prefeitura. Vereador, o senhor que está lá dentro deve conhecer bem, né? Como é que funciona essa questão de ser um aliado do prefeito, né? É alguém que chega no senhor e fala, olha, vota com a gente que nos bastidores você vai ter vantagens, vai ter benefícios. Como é que funciona essa questão de ser aliado da prefeitura de Manaus? Eu nunca fui aliado, né, de prefeitos, né? Nunca tive. Mas uma questão de bastidores, né? Como é que funciona esse processo, né? Eu também nunca fui abordado para ser convidado, né, a apoiar a prefeitura. Até porque normalmente o que acontece é o processo eleitoral. Ora, se um grupo político, com a sua candidatura, com os apoios que teve, ganha a eleição e vai assumir a administração, vai formar sua equipe, vai convidar as pessoas, vai buscar aliados para tocar. Isso é normal, esse é o processo democrático. Quem não é parte do grupo e, portanto, não construiu aquela candidatura, aquela vitória, naturalmente vai ficar numa posição de quê? De fiscalização, de oposição, de cobrança. Se quiser futuramente ficar no lugar dele, participar das eleições, vai ter essa postura. É assim que funciona a democracia. Agora, é claro que se pessoas estavam lá, vamos dizer assim, questionando aquele gestor, daqui a pouco mudaram de lado, já estão com ele. Então, sempre é bom saber por quê. É por uma questão ideológica? É porque realmente quer ajudá-lo na gestão? Ou é porque recebeu algum benefício? Normalmente, nesse acordo político, vem os cargos. Você vê a nível nacional, o presidente Lula tem que ceder ministérios para partidos que vão indicar algum nome e, com isso, aquele partido apoiar no Congresso Nacional. No município não é muito diferente também. Então, o prefeito oferece, certamente, cargos. Então, boa parte dos cargos que hoje tem na prefeitura, provavelmente, o padrinho é algum vereador da base de apoio do prefeito. Então, não é errado isso, que eu quero dizer. Mas, muitas vezes, uma pessoa que estava sempre criticando, cobrando, ela, de repente, muda de lado, aí sempre é uma coisa muito estranha, né? No geral, nosso papel, eu sou oposição, eu não trabalho para destruir, não trabalho para não dar certo, eu trabalho para dar certo. E, inclusive, se o prefeito quisesse mesmo, ele teria que ouvir mais a oposição do que a situação. Porque se a oposição tem sugestões, tem ideias, está apontando os erros e os problemas, se eu fosse o prefeito, eu iria ouvir mais eles, para ver onde é que tem coisas que a gente pode acertar e fazer melhor. Mas quando não quer ouvir, quando até proíbe que um secretário vá lá prestar esclarecimento, aí sempre soa muito estranho, tem algo a esconder. Então, quem tem algo a esconder, tem algo errado, talvez esteja por trás. Essa questão de apresentar pedidos, requerimentos para ter respostas, não deveria, vereador, ser mais uma questão mais simples? Qualquer
Na verdade, já tem, né, uma lei que fala sobre isso, que qualquer pessoa do povo pode pedir as informações de todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, né? Mas é um pedido, né? E nem mesmo com esse pedido, às vezes, são apresentados, né, as respostas, né? Não deveria ser mudada essa cultura da gestão do prefeito? Eu diria, Ronaldo, na verdade, assim, tem que se cumprir a lei. Nós temos 2 leis federais, assim, importantes que valem para todos os municípios, valem para todo o Brasil, para tudo que é órgão público, municipal, estadual, federal, e todos os poderes, inclusive. Primeiro, é a lei de acesso à informação. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa ou um político pode pedir informações públicas, a não ser que sejam informações, sei lá, ditas secretas, vamos dizer assim. Tem algumas situações, você não vai poder pedir informações na área das informações pessoais, né, das pessoas, dos dados. Mas todas as informações de caráter público, elas precisam ser disponibilizadas. Então, qualquer pessoa pode solicitar e tem um prazo, tem lei federal para isso. A outra é a lei da transparência. Tudo tem que estar na internet. Todas as ações da prefeitura, né, diário oficial, os contratos, os pagamentos, por secretaria. Por exemplo, você tem o Fundeb, que é o dinheiro da educação, que é o Fundo da Educação para pagar os professores. Eu tenho uma lei estadual aprovada que diz o seguinte, que todo mês tem que estar na internet detalhadamente as informações do Fundeb. Então, assim, não precisa alguém pedir informação, ela estaria disponível lá. Então, o professor pode verificar, qualquer um pode verificar quanto entrou e saber se sobrou algum dinheiro para pagar em abono no final do ano. Então, o que acontece é que os gestores não estão cumprindo a lei. Não precisa ter mais uma lei. A lei já existe. Tem que estar na internet tudo. Tem que ter o acesso à informação pelo cidadão. Um jornalista vai pedir uma informação, tem um prazo para isso. Ele não é obrigado a cumprir no dia seguinte. Tem um prazo até tantos dias, vamos falar assim. Mas vale para todo cidadão. É a lei de acesso à informação, ela tem que ser disponibilizada, mas não é cumprida 100%, e aí fica por isso. Então, nós temos que cobrar que o gestor cumpra a lei. Quem mais descumpre a lei não é o cidadão, são os gestores públicos, por não executar o que uma lei prevê. O senhor tocou na questão do assunto do Fundeb, né? O que o senhor vem achando da gestão do prefeito à frente da educação e especificamente sobre o Fundeb, né? Que teve recentemente um suposto desvio, né, de 41 milhões para Manaus Med, e a prefeitura também deixou de arrecadar 53 milhões porque não cumpriu alguns requisitos que são solicitados pelo Executivo Federal. Então, o que o senhor acha desse deixar de arrecadar aí quase 100 milhões de reais para a educação de Manaus? Você então lembrou muito bem, né? Você vê que isso aí é quase um escândalo. Primeiro, você pegar um dinheiro que é do Fundeb, que é para a educação, a maior parte é para professores e funcionários, a outra parte para as despesas nas escolas, e as escolas municipais de Manaus estão com muitos problemas. E quando você vê, uma parte do dinheiro foi desviado para outra finalidade. Então, isso é proibido. É um escândalo isso aí. É tirar o dinheiro de uma área fundamental, necessária, que não poderia fazer isso, e usar em outra área, que não era, portanto, o destino daquele dinheiro. E eu não sei se até pior do que isso, é deixar de arrecadar, deixar de receber pela negligência, pela inoperância, pela irresponsabilidade de não cumprir requisitos e obrigações necessárias e, com isso, deixar de receber mais de 50 bilhões de reais. Quer dizer, isso é um prejuízo para a cidade, para a educação, para as crianças, para as escolas. Então, só aí você vê como há um problema seríssimo ligado à gestão. Também nós temos, falando já de escolas, hoje tem mais de 100 escolas que são estruturas alugadas, precárias, algumas já assim 10, 15 anos sendo alugado o tempo todo, e não se constrói uma escola nova. Então também tem que cuidar disso, escolas decentes. Por isso também os indicadores não estão muito positivos. Saiu recentemente, por exemplo, o indicador ligado à alfabetização. Manaus está entre as cidades, entre as capitais, com baixo índice de alfabetização. Nós tivemos até um retrocesso, porque o governo federal está aí fazendo todo um acompanhamento. Esteve em Manaus a representação do Ministério da Educação fazendo o lançamento, né, do programa para apoiar a alfabetização, porque Manaus está realmente numa situação que regrediu em termos de alfabetização de crianças. Então, temos que cuidar da educação, e hoje a prefeitura ela está realmente criando muitas dificuldades, porque nós estamos com indicadores negativos, quando deveria ser positivos, né?
Vereador, agora vamos falar sobre um assunto nacional que está repercutindo muito, que é a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor vem acompanhando essa situação recentemente, né? O ministro Alexandre de Moraes ordenou que ele use tornozeleira eletrônica a partir de agora. Então, como o senhor vê essas medidas contra um ex-presidente do Brasil? Não, ele está sendo, ele foi, como é que se diz aí? Foram apresentadas denúncias contra ele está respondendo processo, porque oficialmente a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncias de vários crimes que ele vai ser julgado, e crimes que, se todos eles forem julgados e condenados, é mais de 30 anos de cadeia, porque é um crime de tentativa de golpe de Estado, crime, né, de organização, de quadrilha, de organização criminosa, né, com o objetivo de mudar o Estado democrático de direito. Isso é a coisa mais grave que tem na Constituição. Ele e uma lista de outras pessoas, inclusive de militares, pessoas que ocuparam cargos públicos importantes. E, numa situação normal, ele já estaria preso, seria prisão preventiva. Mas os ministros do Supremo, ainda estão colocando as medidas restritivas, né? Por quê? Porque você tem que proteger o processo legal. Não pode uma pessoa acusada estar solta para cima e para baixo, trabalhando, manipulando, pressionando, se posicionando, inclusive, contra a justiça. Então, as medidas preventivas agora, tornozeleira, por exemplo, e outras restrições, elas são uma medida para não ter a prisão preventiva e aguardar o julgamento. Mas qualquer outro cidadão já estaria preso há muito tempo, só por abrir a boca e falar mal da justiça. No dia seguinte, já estaria preso. Mas, em consideração, né, para seguir um rito, né, normal, acabaram decidindo agora as medidas restritivas. Mas, se ele reincidir, eu não tenho dúvida, daqui a uns dias ele vai estar na cadeia. E aí, eu espero que o julgamento, que ele está tendo, vai ter um julgamento dentro do processo legal, possa ser, né, dentro da normalidade, e a gente não possa, no final, chegar a uma conclusão seguinte, que no Brasil qualquer um pode chegar a tentar aplicar um golpe. E mais, comprovado que queriam assassinar o presidente da República, o vice-presidente e mais ministro do Supremo. Isso não tem um perdão, tem que ter alguma pena para alguém que era isso que queria fazer, só não conseguiu. Provavelmente, se ele tivesse conseguido, nós não estaríamos aqui numa entrevista. Provavelmente teria um Brasil de perseguições, de um retrocesso sem tamanho na história do Brasil. Então, agora, justiça tem que ser feita e a gente espera que esse julgamento aconteça logo, né? Certo. Vereador, quero te agradecer pela entrevista. O programa Política em Foco está chegando ao fim e vou deixar agora o senhor com as suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui no Política em Foco, né? Para conversarmos um pouco sobre esse momento da política de Manaus a nível nacional. Fazer aqui também um pedido para as pessoas que acompanham o nosso mandato, que continuem, né, acompanhando, mandando sugestões, ideias através das redes sociais. É o Zé Ricardo AM. Muita gente manda sugestões para projetos, denúncias, e no dia a dia a gente acompanha. Estamos no recesso parlamentar, mas eu estou todo dia na rua, estou trabalhando normal. O gabinete funciona normal, a pessoa vai lá, está aberto o gabinete. Então, eu nunca parei num recesso parlamentar, sempre o gabinete aberto e sempre trabalhando e prestando contas. Continuo toda semana prestando contas em cima da minha Kombi, né, nos terminais de ônibus, conversando com o povo. Você usa a Kombi ainda? Toda semana, porque na verdade eu aprendi isso com o Praciano. Praciano foi vereador e deputado federal e ele já tinha essa prática de prestar contas em cima da Kombi velha que ele tinha. Então eu comprei uma Kombi também, comecei a fazer da mesma forma, né, e aí estamos até hoje, que é uma maneira de você estar lá conversando diretamente com a população e falando aquilo que você está fazendo, trabalho, e aparecendo não só em época de eleição, porque o povo tem razão em reclamar, tem político que só aparece em época de eleição. Mas eu estou o ano inteiro, porque política se faz todo dia e o ano inteiro, e é dessa forma que a gente procura conversar com a população toda semana. Obrigado novamente. Esse é o Política em Foco, chegando ao fim. Até a próxima.